Pessoal, vamos assistir aqui o momento em que o Marçal questiona o Boulos no seguinte tom: Boulos, como é que tu vai cuidar da prosperidade da cidade se nem tu é próspero? Como que tu vai fazer isso? Por que que tu não é próspero e acredita na prosperidade? Como que tu vai ajudar a galera? É mais ou menos esse o tom da pergunta do Marçal. E eu também vou falar a minha visão a respeito do que é prosperidade. Só que nem se alegra, porque não é nem próximo do Boulos e nem próximo do Marçal. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A E sociedade por que que eu que você tá, luto, então por que diga. que você tá há 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você é um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né, que o pai, eu acho que os seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se você for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que Cara, você entrou para ter um cargo público que você teve. Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos por cento de, segundo notícia, né? Eu não conheço o seu vamos patrimônio, explicar mas isso segundo aí? notícia, posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora, e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só esconde o seguinte: a minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina, ela não estava no meu nome. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Esse foi o meu aumento patrimonial do que se diz, né? Não tem a ver com o meu salário de deputado, que eu sigo usando como usava o meu salário de professor para poder sustentar minha família. Eu acredito que ver a prosperidade como quem tem um númerozinho maior na conta é uma bobagem enorme. Ai, quem tem o maior número de casas, uma bobagem enorme. Quem tem mais dinheirinho numa continha. Isso, evidentemente, que é uma bobagem enorme, tá? Por exemplo, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, o que vale mais? 1 milhão ou sua mãe? 5 milhões ou seu filhinho? 10 bilhões ou sua esposa? Sempre uma pessoa vai valer muito mais do que dinheiro. Portanto, quem tem uma família, teoricamente, já tem algo que vale mais do que qualquer dinheiro do planeta. Se tu ama a tua esposa, ou teus primos, ou teu filho, ou tua mãe, teu pai, ou teu irmão, tu sabe do que eu tô falando. Porque não importa o dinheiro que eu te ofereça, tu nunca vai dizer, ah, o meu irmão vale menos do que 10 milhões, portanto 10 milhões é mais importante para mim do que o meu irmão. Todo mundo que tem uma cabeça minimamente racional sabe que um ser humano é capaz de produzir grana infinita, mas grana infinita não produz um ser humano. Agora, essa é uma interpretação em relação a ver numerozinho e se achar melhor como ser humano. Agora, existe uma outra forma que é ver numerozinho, mas numerozinho como possibilidade de ajuda real de seres humanos. E no caso, por exemplo, de quem tem mais prosperidade
em númerozinho. Ah, eu tenho mais dinheiro, portanto, eu tenho mais capacidade de fazer o bem para a humanidade. É um cálculo mais ou menos judaico da coisa. Os judeus tratam o dinheiro como uma energia para fazer o bem, para emprestar para amigos, para doar para órfãos, pobres, viúvas, etc., para construir uma empresa para deixar, sei lá, as lapiseiras do mundo melhores para que as pessoas escrevam melhor e aprimorem seus cérebros, etc, etc. Essa é uma segunda forma de ver o joguinho dos números, que é potencial real de melhorar o mundo com aquele dinheiro. Nesse segundo tipo de jogo do númerozinho, para algumas pessoas o dinheiro vale mais do que para outras. Por exemplo, 5 milhões na mão do Boulos, o Boulos poderia, por exemplo, vamos fazer um cálculo estúpido e fora da curva, tá? Ele poderia comprar 5 milhões de cestas básicas aqui, em um cálculo idiota e hipotético. Mas vamos supor que a gente coloque esses 5 milhões na mão do Marçal, ele pode montar 4 empresas que vendam uma parte de comidas e monte ainda uma cesta básica e consiga, ao invés de doar apenas 5 milhões de cestas básicas, consiga doar 300 mil cestas básicas por mês, todos os meses, e ainda ganhar dinheiro. Então, teoricamente, 5 milhões na mão de um e de outro tem uma diferença enorme para fazer o bem ao próximo. Então, nesse segundo tipo de joguinho, conta muito mais a inteligência para fazer o bem. E se é esse tipo de joguinho que o Marçal está falando em relação à grana, aí beleza, eu concordo que um político que quer ajudar teria necessariamente que ganhar mais para poder ajudar mais e fazer mais impacto com o seu trabalho. Outra pontuação necessária e importante: o Boulos disse que se sente um homem próspero porque ele é um pai de família, porque nunca faltou comida na mesa das filhas dele, porque ele trabalhou como professor, etc. Eu acho isso justo, por quê? Porque eu já trabalhei em fábrica de operários, então eu vi operários que eram gentes boas, nunca roubaram ninguém, nunca fizeram mal a ninguém, só que nunca tentaram empreender também, nunca leram livros, nunca fizeram um esforço para sair do patamar de operário, mas sempre trataram muito bem suas famílias com uma enorme dignidade. Claro, eu acho que eu classificaria isso como viver dignamente e não viver prosperamente, abundantemente, sabe? Eu trocaria essa palavra, mas eu entendo que o Boulos se sinta assim. Até porque existe um fator não material junto com a prosperidade. É evidente que o Boulos ele vai se sentir próspero porque ele é super famoso. Vocês talvez daqui não gostem dele, mas existem pessoas que morrem de amores pelo Boulos. Ele é tratado com carinho por determinadas bolhas. Portanto, não, a visão dele de prosperidade não seria a mesma visão de prosperidade de um professor anônimo de uma escola do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Agora, qual é a minha visão de prosperidade? É quando tu tem a capacidade de realização no nível máximo humano, onde tu decide X ou Y e consegue mobilizar esforços, seja lá quais forem, para realizar esse X ou Y. Lembrando que realizar X ou Y tem a ver não apenas com dinheiro, com fama, com popularidade, com movimentar pessoas, mas simultaneamente com tudo. É uma capacidade de realização a prosperidade para mim, tá? Eu realmente acho muito tosco colocar a prosperidade como bens materiais, até porque os bens mais incríveis da vida são aqueles que tu não pode comprar. Tu não pode comprar uma família, tu não pode obrigar uma mulher a se casar contigo, tu não pode, sei lá, pagar alguém pra ler o livro e o conhecimento vir pra ti, tu não pode negociar o teu tempo e comprar mais tempo, tu não pode pagar alguém pra ir pra academia no teu lugar e aí tu se tornar mais saudável, tu não pode pagar alguém pra se resolver mentalmente e aí todos os teus problemas mentais, aqueles demônios que te atormentam, vão pra outro e aí tu fica com paz búdica. Não existe isso. Então, existe uma confluência de coisas que tu tem que fazer por si próprio, como
cuidar da tua saúde, investir bem o teu tempo nas coisas que realmente são importantes, ganhar grana nesse processo, dar valor real para as pessoas, construir laços e memórias formidáveis. E lá em último lugar, se tu quiser dirigir uma Ferrari e ter prosperidade material, beleza, mas tipo, isso fica em um quase que segundo plano em uma vida próspera de verdade. Vai ser só uma consequência de te ser próspero, ganhar muito dinheiro. Eu já comentei isso, eu tenho a sorte de ser um jovem que ganha muito bem e tudo, mas eu comecei a ganhar bem por eu ser próspero. Não é eu ganho bem, portanto sou próspero. Não, eu comecei a prosperar muito antes de ganhar dinheiro. Por exemplo, eu comecei a ler livros, eu comecei a cuidar da minha saúde, eu comecei a realmente querer descobrir a realidade. Cada vez que eu tinha um problema no setor com as pessoas, no setor empresarial, eu tentava descobrir as informações para me blindar deste problema acontecer no futuro. Eu tinha ansiedades, eu tentei curar essas ansiedades. Então, quando eu fui descobrindo, a vida é tipo um jogo, tu aceita o desafio, tu cobre a aposta, tu vence o desafio, então tu fica melhor, mais forte, mais poderoso, e aí tu pode desafiar uns inimigos maiores, tu pode tentar ações mais arriscadas. Então, tipo, primeiro tu desbloqueia a mentalidade próspera, e depois as outras coisas da prosperidade vêm. Virão os relacionamentos lendários, as batalhas lendárias, a grana lendária, tudo vem depois por consequência de te liberar a tua mente, entendeu? Pra aceitar a vida tal qual como ela é. Bom, e para aceitar a vida como ela é, talvez seja necessário que tu construa estratégias. E se tu não tem ninguém para te ensinar esse pilar fundamental da vida, clica no primeiro link da descrição para conhecer o Renascer dos Estrategistas.